Você lembra de algum plano que elaborou, mas Deus mudou tudo? Eu vou te contar o meu. Trabalhei por muitos anos, fazendo meu pé de meia, para que eu tivesse uma vida tranquila, sem muitas ambições. Quando finalmente juntei o dinheiro suficiente e estava nas minhas mãos, o que aconteceu? O Senhor me disse: o justo viverá pela fé. Eu tive que tomar uma decisão, tive que ir contra mim, porque todo o plano que eu tinha traçado, toda a minha ambição, pouca, morna, ela iria dar certo se eu seguisse o meu plano, mas isso era o que eu achava, ou seja, eu estava cheio do meu eu, planejando, arquitetando, vendo juros, etc e tal, Então, mas quando chegou a hora, quando chegou o momento certo, o homem pode ter planos, mas a última palavra, ela tem que ser do Senhor. E ele disse: o justo viverá pela fé. E eu fiquei com muito medo mesmo. Mas graças a Deus eu tinha me convertido anos antes e eu sabia que esse dia iria chegar. O dia em que eu teria que tomar uma decisão contra o meu eu e seguir aquilo que Deus tem estabelecido para mim. Foi difícil? Foi bem difícil. Mas eu pude firmar os meus pés na rocha e dizer: está certo, Senhor, o justo viverá pela fé. Seja feita a tua vontade. Desde então a minha vida tem sido pela fé e posso garantir para vocês que foi muito melhor, muito mais do que eu poderia imaginar. Então, o homem pode fazer os seus planos, mas é Deus que dá a última palavra. Lá em Tiago 4, do 13 ao 17, vamos ver o que diz aí. Tiago está dizendo: agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. No versículo 15, o que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não o faz. Esse foi o versículo 17. Agora, vamos entender o que Tiago está ensinando do 13 ao 17. No versículo 13, ele diz assim: agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Nesse versículo, Tiago começa falando diretamente com aqueles que fazem planos detalhados sobre o futuro, acreditando que eles têm total controle sobre o que virá. Eles falam com confiança sobre os seus negócios e lucros, como se tudo dependesse apenas de seus esforços. Esse comportamento reflete uma falta de consideração pela soberania de Deus. No versículo 14, vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. A vida é um sopro. Isso sou eu que estou falando, Aqui, nesse versículo, Tiago nos lembra da incerteza da vida. Ele compara a vida humana como uma neblina passageira, que é algo temporário, frágil e que logo desaparece. A mensagem é clara. Nós não sabemos o que o amanhã nos reserva e precisamos ter consciência de que a nossa vida está nas mãos do Senhor, está nas mãos de Deus e não nas nossas. Lá no versículo 15, Tiago continua: o que vocês deveriam dizer é isso: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo, se Deus quiser.
Ao invés de confiar cegamente em nossos próprios planos, Tiago nos ensina a incluir Deus em tudo o que planejamos. Dizer se Deus quiser não é apenas uma frase ou uma expressão de dependência e reconhecimento, mas tem que ser assim, né? Tudo o que fazemos depende da vontade de Deus. Esse é o caminho de humildade e de confiança nele. Não é uma frase que se diz meramente por falar. No versículo 16, porém vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Ou seja, Tiago está criticando. Tiago critica a atitude orgulhosa de quem faz planos sem considerar Deus, se gabando de suas capacidades e conquistas. Ele chama isso de mal, porque esse orgulho revela uma autossuficiência que exclui Deus das decisões e do futuro. Tiago aponta que o orgulho de planejar sem Deus é algo pecaminoso. Afinal de contas, nós estamos tirando Deus da nossa vida. Lá no versículo 17, ele fala: portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Mas o que isso quer dizer? Tiago lembra que saber o que é certo e não agir conforme esse conhecimento também é pecado. Se sabemos que devemos depender de Deus, buscar sua vontade e reconhecer a sua soberania, mas não o fazemos, estamos pecando. Tiago nos chama à ação, não apenas ao conhecimento teórico, mas sim agir desta forma. É assim que devemos agir. Essa passagem nos ensina que não podemos viver como se fôssemos donos do nosso próprio futuro. Precisamos aprender a confiar em Deus e submeter os nossos planos à sua vontade. A vida é passageira, como uma neblina, ele diz, não é? E por isso devemos viver cada dia de maneira humilde, sabendo que dependemos do Senhor para tudo. Temos que viver isso. Tiago também ele nos alerta sobre o perigo do orgulho e de excluir Deus de nossos planos. E nos lembra que agir em conformidade com o que sabemos ser certo é essencial para uma vida piedosa e justa. Temos que viver assim. Porque em nossa vida é comum fazermos muitos planos sem considerar a vontade de Deus. Seja nos negócios, no trabalho, até mesmo nas questões pessoais. Essa passagem nos desafia a refletir. Estamos reconhecendo nossa dependência de Deus? Estamos entregando nossos planos a Ele? Olha, nós precisamos viver essa consciência, sabendo que ao final o controle está nas mãos dele, nas mãos do Senhor. Eu vou fazer 5 perguntas, né? E você escolhe uma para comentar a respeito, tá bom? Escolhe uma dessas 5. Quando você faz os seus planos, você coloca esses planos diante de Deus? Essa foi a primeira. A segunda, você tem consciência de que não tem o domínio dos tempos e que tudo passa pelas mãos do Senhor? Essa foi a segunda pergunta. A terceira, você é submisso a Deus em seus planos? Quarta pergunta, você tem seguido mais os desejos do seu coração ou os planos de Deus? E a quinta pergunta, como você tem vivido seus dias, colocando tudo aos pés da cruz? Escolhe uma dessas para responder, né? Então, você já sabe qual dessas perguntas vai comentar? Coloca aqui nos comentários, tá? Divida com os outros o que você pensa a respeito e compartilhe aqui nos comentários, tá? Fala para mim também um momento em que o Senhor foi à frente em algum projeto seu. Porque eu tenho certeza que em algum momento você falou, né? Senhor, vai na frente desse projeto aí. Não se esqueça de orar, dizendo ao Pai que de hoje em diante todos os teus planos incluirão sempre o Senhor e que a vontade dele é soberana. Deus é contigo.
And it's by your hand you have made us.